Tudo bem? Estamos iniciando mais uma live neste horário logo cedo, obrigado. Olha só, o dia amanhecendo, os pássaros cantando, tudo de bom para você nesta segunda-feira, dia 16 de agosto. Ontem foi o dia da adesão do Pará à independência do Brasil. O Pará foi o último estado a aderir, à independência do Brasil, quase um ano, depois. Mas o importante é que o Pará ficou livre do comando português. Mas, minha gente, hoje eu logo no início aqui da nossa live vou fazer um pedido para você. Deixa eu ver quem já está aqui. Um abraço para você, a Cecília, um abraço, mande aí para suas amigas, para os amigos, para as pessoas, familiares, que eu quero conversar hoje com vocês sobre um tema que eu acho da mais absoluta importância para qualquer ser humano. Pode ser um funcionário, um vendedor ambulante, pode ser um empresário, para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Olha só como está o amanhecer hoje. O céu está lindo, maravilhoso. Obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade, de estar tendo esse contato nesta live com as pessoas. E poder falar um pouco da minha experiência, porque eu entendo que a gente tem que aprender sempre, a gente tem que transmitir o que se aprende, corrigir os erros, Nós estamos nessa vida para aprender, nós estamos aqui num processo contínuo de aperfeiçoamento. E só se aperfeiçoa quem tem humildade. O meu pai falava uma frase que é muito importante na minha vida. A humildade cabe em qualquer lugar. É impressionante como eu ouvia essa frase do papai. Eu era criança e ficou marcada em mim. Lá em Salvaterra, isso. Logo quando eu comecei a me entender por gente, talvez com 6, 7 anos, comecei a ouvir essa frase do meu pai. Mas eu, que sou um observador, eu gosto de observar as coisas nos mínimos detalhes. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem já está aqui comigo, Rony. Obrigado, Ana. Ricardo, compartilhe aí para os amigos, pelo menos para um amigo que seja, para 2, 3, 4, enfim, para quantas pessoas você quiser. Tem aqui um localzinho aqui, tipo uma seta, aqui no Instagram, que você pode compartilhar, Então, se você sabe alguém, que precisa desse tema que eu vou falar hoje para vocês, cada dia eu falo sobre um tema, eu fico pensando o que eu aprendi ao longo da minha vida e procuro conversar com vocês. Vocês podem fazer alguma pergunta, a pergunta que você quiser, pode falar aqui, e se eu souber, eu respondo dentro da minha experiência de vida. Olha, e a minha tia Natalina Santos, ela falava uma frase logo quando eu cheguei de Salvaterra em definitivo para morar com ela, com 14 anos. Ela dizia uma frase que era assim: pontualidade e assiduidade
Ou seja, você tem ser pontual nos seus compromissos e tem que ser assíduo, você tem que ter frequência, você tem que ter constância, né? Então ela repetia essa frase assim: pontualidade e assiduidade são fatores de disciplina. Esta frase sempre ela repetia para mim, né? Sempre ela me repetia. Ela tinha uma cadeira de balanço que ela sentava na sala da casa dela, e eu morava, e eu gostava de conversar com ela, porque a minha tia morreu com 100 anos, e lúcida, e ela falava uma outra frase, que quando ela tinha 100 anos, no aniversário que nós comemoramos dela de 100 anos, de um século, eu tenho até registrado, um dia eu vou mostrar para vocês, eu tenho gravado isso, tenho em vídeo. Ela bem ainda, lúcida, ela disse: 100 anos, bem vividos e bem trabalhados. Coisa linda, linda, linda. 100 anos de vida, bem vividos e bem trabalhados. Mas eu vou um dia tratar sobre esta frase. Ela tinha cada frase maravilhosa. Obrigado, meu Deus, por ter me dado o privilégio de ter trocado ideias, ter aprendido muito com a minha tia Natalina Santos. Eu diria que a tia Natalina Santos, como meu pai, foram os meus mentores, né? Meu pai me ensinou uma coisa lá em Salvaterra, quando eu observava a dinâmica dele. Ele era um homem que acordava cedo ele acordava. Ele era muito dedicado naquele fazia. Eu me lembro o papai numa carroça, que ele tinha um terreno que ele comprou do pai dele. Do meu avô, Carlos Carneiro dos Santos. E ele tinha um pessoal que trabalhava com ele, e ele ia lá no interior, no sítio dele, buscar madeira nesse carro de boi. Era uma carroça puxada de boi. Depois foi melhorando e tudo, daí acabou comprando um caminhão, tipo daqueles caminhão de guerra e tal, mas já muito depois. Muito bem, mas eu sempre observando o meu pai. Eu vou falar sobre o nosso tema hoje, que é a disciplina, mas está englobado nisso tudo. Aí vocês podem pensar: mas Carlos Santos, por que você conta muita história de Salvaterra? Porque você tem que, fundamentalmente, eu penso assim, você tem que ir na sua origem, você tem que ver como é que foi a sua infância, como é que foi os seus primeiros anos de vida, porque aí está a essência da sua vida. Não adianta você querer inventar a roda. Se você colocar em prática aquilo que você observou, né? Porque toda criança, quando tem pouca idade, ela é muito observadora. Ela registra tudo o que acontece na sua vida. Eu mesmo tenho muitas lembranças de quando eu era criança, e eu sempre recordo os momentos, reflito sobre o que acontecia comigo, e é impressionante, isso deve acontecer com você também, é impressionante como foi o desenrolar da sua vida, desde quando você começou a se entender por gente. Isso acontece comigo. São coisas que, se você trouxer
para o presente, você vai ver que faz toda a diferença. Toda a diferença. É claro que você tem que agir diferente em alguns pontos. Eu acho que o ser humano tem a capacidade de fazer uma seleção daquilo que ao longo da sua vida não foi interessante, não foi produtiva para a sua vida. Tem que descartar isso. E aquilo que foi importante, aquilo que é proveitoso, que contribuiu para o seu crescimento, você deve reciclar, reatualizar. Nós estamos numa era digital, tanto é que nós estamos fazendo essa comunicação aqui para o mundo, né? Se alguém entrar agora aqui na internet, lá do outro lado do mundo, no Japão, vai estar se comunicando comigo agora. Aliás, eu quero até mandar um abraço aí para vocês de todo o Brasil, de todo o mundo, porque eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui vai ser importante para qualquer pessoa em qualquer lugar. E eu digo o seguinte para você, que se você não achar interessante, você descarta. Se você achar que não vai somar para você, tudo bem. Eu estou fazendo aquilo, estou falando aquilo que eu acho interessante, que serviu para a minha vida. Eu acho assim, repito, você tem que avaliar as coisas, ver o que é importante para você, o que é que soma para você, e descartar aquilo que não soma, aquilo que não contribui. Mas eu vou falar logo diretamente ao assunto sobre disciplina. E você pode até mandar perguntas para mim, né, sobre disciplina. O que é que eu acho sobre disciplina? Voltando lá sobre a minha tia Natalina Santos, que ela dizia: pontualidade e assiduidade são fatores de disciplina. Como é que eu vejo a disciplina na vida profissional, né? A vida profissional, você tem um objetivo na sua vida, ter resultado, né? Ter resultado, ser bem-sucedido no seu trabalho, na sua empresa, ser uma pessoa de sucesso, né? Então, eu queria dizer para vocês que resultado não vem por sorte, e não vem por acidente. O resultado, para você alcançar o seu objetivo, não vai acontecer ou por sorte ou por acidente. Se você esperar que você vai ter dinheiro ganhando na loteria, pode acontecer. Evidentemente pode acontecer. No entanto, você tem uma chance em 50 milhões. Se você for jogar na Mega Sena, é uma chance em 50 milhões. Também não acontece por acaso. Resultado não acontece por acaso, não cai do céu, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. A não ser que você tenha um acidente tipo assim, casei com uma mulher rica, né? Ou casei com um homem rico. Isso pode acontecer, né? Pode acontecer. Mas isso não é normal. Eu estou falando de coisa normal. Eu estou falando de coisa construída. Que você, com seu esforço, você com o seu trabalho,
tem objetivos e consegue resultados. Então, a disciplina que vai proporcionar o resultado. Então, eu diria o seguinte, que o resultado vem por disciplina. Imagine um trabalho. Se você tem disciplina, você chega pontualmente no seu horário de trabalho. Se você tem assiduidade, aliás, eu não sei se eu estou pronunciando assiduidade. Eu sempre tive dificuldade para pronunciar essa palavra, assiduidade. Muito bem. Aí você mantém o seu trabalho normalmente em trabalho no governo, na prefeitura. Não é bem assim, porque tem uma questão política, né? Por falar em política, eu não gosto de tratar aqui nas nossas lives sobre assunto político. É muito controvérsia, né? Política é uma coisa que você agrada a uns e desagrada a outros, né? Então é muito volátil política. Então eu não gosto de tratar aqui na nossa live sobre política. Mas disciplina é uma coisa que você tem que estar permanentemente, né, escolhendo. Você tem que escolher ser disciplinado. Você tem que estar sempre atento. Porque você tem que decidir ser disciplinado ou disciplinado. Você tem que decidir. Não adianta você dizer, não, amanhã eu vou ser disciplinado. Aí você toma essa decisão, amanhã diz, pô, eu já estou acostumado a ser assim, vou continuar sendo assim. Aí você foge da disciplina. Então você tem que estar decidido querer ser disciplinado. Você tem que desejar, né? Você tem que desejar, você tem que querer, você tem que desejar, você tem que... Quando você quer tomar um sorvete de açaí, o que é que vai? Você vai lá e compra, você deseja um sorvete de açaí e vai, compra. Você tomou uma decisão de comprar o sorvete de açaí e você vai saborear o açaí, o sorvete de açaí. Então você desejou, você decidiu e você vai comprar e vai saborear o sorvete de açaí. Então, você, meu amigo, minha amiga, você já escolheu, né? Você já decidiu ter disciplina. Você tem que persistir. Você tem que perseguir. Porque, como eu falei, você pode querer e depois não levar a sério essa disciplina. Por algum motivo, você... Por exemplo, eu sempre me acordei cedo. Eu tenho uma disciplina, eu tenho um hábito de acordar cedo. Isso não é de hoje, isso eu comecei... Lá em Salvaterra, eu não me acordava muito cedo. Acordava às 6 horas, me acordava... Eu ia para a escola desde criança pequena, né? Não me acordava antes das 6. Depois aqui eu vim para cá, para Belém, eu comecei a me acordar antes das 6, porque a minha tia, Natalina Santos, ela saía de casa às 6h15, mais ou menos, para pegar o ônibus das 6h30, Batinha, Ver o Peso. Então eu me acordava normalmente 5 horas da manhã.
Depois, quando eu comecei a trabalhar na feira, lá na Ver-o-Peso, vendendo disco, eu continuei me acordando muito cedo, porque o Ver-o-Peso começa a funcionar muito cedo. Isso no sábado e domingo, quando eu trabalhava na feira. Você já sabe disso, eu já falei outras vezes aqui. E isso no sábado e no domingo. De segunda a sexta-feira, eu ia da Matinha para a Sacramento, lá para a Escola Industrial Salesiana, eu ia a pé e eu me acordava 5 horas, eu tinha que estar lá na escola às 7 horas, eu ia a pé, saía de casa às 6 horas. Depois na gráfica a mesma coisa, saía antes de, em torno de 6 horas saía, 6h10, 6h15 no máximo. Então isso é disciplina, isso é um hábito. Então, as pessoas que têm disciplina entram numa rotina e começa a agir no automático. Então, minha gente, a disciplina não acontece por acaso. Você precisa, antes de mais nada, querer. Antes de mais nada, você tem que decidir. E antes de mais nada, você tem que persistir. Entende? Porque você não compra disciplina na farmácia. Não é um remédio que você vai na farmácia, compra e fica tomando todo dia. Você tem que querer. E não é fácil. Aqui para nós, a pessoa que tem um costume de ser indisciplinado, de não estar nem aí para a vida, quer vida boa. Tem muita gente que é oportunista, né? Que quer ter vida boa, quer usufruir, mas não quer pagar o preço. E por falar em pagar o preço, qualquer dia desse eu vou contar para vocês sobre pagar o preço, que também faz parte, né? Para pagar o preço tem que ter disciplina. Para você vencer na vida, tem que ter disciplina. Então, tudo gira em torno da disciplina. Para você ter hábitos bons, você tem que ter disciplina. Então, a minha tia era sábia. Eu gostava de ouvir essa frase dela. Pontualidade e assiduidade são fatores de disciplina. Que coisa maravilhosa. Isso é uma coisa que foi como se um combustível. Eu considero que isso tenha sido assim um combustível para mim. Todos os dias, acordando cedo, indo para estudar primeiro, paralelamente no final de semana trabalhar no Ver-o-Peso e depois trabalhar como operário gráfico. Eu queria falar uma coisa para vocês. Eu estou escrevendo o meu livro sobre essas coisas que eu estou falando aqui para vocês, com mais detalhes e fundamentalmente a essência do que é a minha vida, né? Por que eu, sendo um homem de origem humilde, vindo do interior de Salvaterra, sendo camelô, cheguei a governador do estado. Não foi por acaso, não foi por sorte, mas fundamentalmente por eu ser um homem disciplinado. Evidentemente que eu tive a colaboração de muitas pessoas, ninguém faz nada sozinho. No entanto, ninguém faz nada por você. Se você não tiver disciplina,
Se você não tiver iniciativa, se você não tiver ação, se você não agir, ninguém vai agir por você. Você tem que saber o que é que você quer da vida. Uma vez eu vendia cartão da loteria esportiva. Logo quando começou a loteria esportiva, era anos 69, eu acho, 70, por aí assim. Eu vendia, foi logo quando começou a loteria esportiva. Aqui em Belém não tinha a loteria esportiva, só tinha Rio e São Paulo. E eu fazia o cartão, tinha um representante de um cara do Rio de Janeiro, e fazia o cartão, mandava o cartão para o Rio, com as apostas, eram 13 jogos, né? E eu saía de escritório em escritório, de loja em loja, e eu fui oferecer para o Nelson Milhome. O Nelson Milhome era o dono da loja Racisa. Ele tinha várias lojas, tinha em Belém, tinha Abaetetuba, tinha Capanema, tinha, não sei se tinha Castanhal, mas tinha Capanema. Ele tinha várias lojas. Aqui em Belém tinha uma, que era na Padre Utíquio, ali perto onde é hoje o Avistão, era na Padre Utíquio, entre 13 de Maio e João Fredo, bem na frente da Gráfica Globo. E eu fui e ofereci para ele, eu estava fazendo para os funcionários lá, era o intervalo até do almoço, eu estava fazendo o cartão da loteria para os funcionários e ofereci para ele, para o Nelson Milhome, saudoso Nelson Milhome, rapaz muito trabalhador. Naquela época já era um senhor. Ofereci e ele se virou para mim e disse: eu acredito no trabalho. Eu disse: tudo bem, ótimo. Aquilo ficou marcado na minha vida. Você sabe que logo depois eu parei de fazer esse cartão? Aí eu comecei a trabalhar com carimbo. Com carimbo, aquele negócio de carimbo plástico, que fundia. Trabalhava com carimbo, vendendo nos escritórios e tudo. Vendi, depois passei a vender impressos, enfim. Onde tinha a oportunidade de ganhar um dinheiro, eu estava lá, tentando vender, tentando uma oportunidade. As coisas se modificaram muito de lá para cá. Olha só que maravilha a gente poder estar nesse contato, eu aqui, fazendo o meu exercício e falando para você. Quero mandar um abraço pro Borges, pro Hugo, pra Ana, pra Mônica. Obrigado. Vamos aumentar a nossa audiência aí. Compartilhe essa live. Nós já estamos alguns minutos, não sei quantos minutos está até agora, mas eu não quero fazer uma live muito grande. Stephanie, um abraço. Muito obrigado a você. Bom dia. Bom dia para todos vocês que estão aqui. Pode compartilhar. Tá nisso. Manda pra gente aí que você acha que é interessante esse conteúdo. E eu quero usar melhor essa ferramenta, que é a internet, poderosíssima. A gente tem chance de transmitir, né? Tem chance de consumir conteúdo, transmitir conteúdo. Nós, seres humanos, temos essa capacidade, essa dádiva de Deus, de podermos colaborar com nossos semelhantes e aproveitar o que está disponível, né? A gente tem a capacidade de selecionar o que é importante. Eu não gosto de perder tempo com aquilo que não acrescenta para a minha vida. Eu não gosto de ficar assistindo bobagem.
Eu muito pouco assisto televisão. Ontem à noite até eu assisti um pedacinho, depois de muito tempo que eu não assisti, eu assisti um pedacinho do Fantástico. Achei muito bonita a homenagem que foi prestado para o Tarcísio Meira, né? Os artistas, os colegas que trabalharam com ele, uma homenagem muito bacana. Eu tenho uma lembrança do Tarcísio Meira ali no Hotel Grão-Pará. Agora me parece que não é mais ali, não é mais o Hotel Grão-Pará, mas é ali na Presidente Vargas, na Praça da República. E o Tarcísio Meira estava, eu fui para visitar um amigo meu, fazer um negócio. Foi quando eu fui comprar um imóvel e era um cidadão do Piauí, e ele estava hospedado lá. E o Tarcísio Meira estava lá, na recepção. Não lembro se ele estava chegando ou ele estava saindo. E ele foi muito atencioso, inclusive comigo, né? Muito sorridente, sempre sorridente, e muito atencioso. Descanse em paz, Tarcísio Meira. Morreu aos 85 anos, mas deixou um legado, né? Com seu talento, com tantas novelas, filmes. Aliás, até vi ontem que passou um pedacinho do Roque Santeiro, que no meu entender, desculpa, do Irmão Coragem. Passou um pedacinho da novela em preto e branco ainda, dos Irmão Coragem. No meu entender, uma das melhores novelas que o Tarcísio Meira fez. Mas, de qualquer sorte, Tarcísio Meira foi um grande artista brasileiro que, através do seu talento, levou entretenimento para tantas milhões de pessoas pelo Brasil e também pelo mundo, porque as novelas da Globo são retransmitidas para outros países, em outras línguas. Breno, um abraço. Ângelo, muito obrigado. Fabrício, muito obrigado. Obrigado a vocês. Pode mandar essa live para as pessoas que vocês conhecem, pessoas que querem aumentar a nossa audiência, né? Eu venho observando. Ontem, por exemplo, nós tivemos 1.300, quase 1.400 pessoas que assistiram a live. Muito obrigado, viu? Muita gente assiste depois que eu salvo e deixo aqui. Às vezes eu me atrapalho, às vezes eu me engano aqui ainda. Ontem eu conversando com meu filho, Carlos José, ele me deu algumas orientações e hoje já foi melhor, né? Já entrei até mais cedo. Ontem eu entrei um pouquinho mais tarde, porque eu estava meio enrolado aqui, mas eu estou aprendendo. Aí eu queria editar um vídeo que eu vou fazer. Aí o Carlos José disse: pai, mande para uma pessoa aí para o Walter editar. Eu disse: não, filho, eu vou mandar para o Walter, mas eu quero aprender. Então eu sou uma pessoa curiosa, quero aprender para poder mandar as pessoas fazerem quando eu não puder fazer. Mas eu gosto de saber o que é que a pessoa vai fazer, né? Claro que a gente não pode querer saber tudo, até porque não tem tempo suficiente para isso. Por falar em tempo, todos nós temos 24 horas do dia. Agora o importante é você saber o que é que você faz com essas 24 horas. Tem muita gente que faz muita coisa. Tem muita gente que não faz nada. Tem muita gente que não reclama de nada e age. Tem muita gente que reclama e não faz nada. São aqueles que gostam de terceirizar para as outras pessoas. Em qual lado você está? Você é daqueles que acha que todo mundo tem obrigação para com você? Ou você
entende que você é responsável pela sua vida. Qual a sua opinião? Pode deixar aqui a sua opinião. Se você discorda de que a pessoa não deve terceirizar a sua vida, terceirizar, quando eu digo, é você achar que os outros têm que fazer por você. Qual é o lado que você está? É uma opinião que eu quero sua aqui. Suas lives aos sábados são um grande ensinamento. Estou aprendendo muito com você. Bacana, obrigado. Jean, um abraço para você. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Me desculpem algumas coisas que não lhe agrade. Eu não tenho compromisso em agradar ninguém. O meu compromisso é com a verdade. O meu compromisso é poder transmitir aquilo que eu entendo que seja o certo. Eu sou uma verdade, eu não sou uma mentira. Quando você se aproximar de alguém, procure saber o que é que aquela pessoa que você está se aproximando já fez na vida. O que é que já progrediu na vida? Quantos anos essa pessoa tem? Como é essa pessoa com seu pai? Como foi? Como é com a sua mãe? Como foi? Procure saber detalhes. Não do que essa pessoa fale para você. Porque palavras são palavras. O vento leva. Mas a verdade. Procure saber se essa pessoa é disciplinada. Se essa pessoa é responsável. Procure saber se essa pessoa tem agido com seriedade. Quais são as fases da vida dessa pessoa? A vida, você sabe que é uma montanha russa. A vida é uma roda gigante. Me lembro de uma frase que a minha avó, Inês, falava lá em Salvaterra. Ela dizia o seguinte: meu filho, não tem tempo bom que sempre dure e mal que nunca se acabe. O que quer dizer isso, Carlos Santos? Vou repetir. A minha avó Inês dizia: não tem tempo bom que sempre dure e mal que nunca se acabe. Isso quer dizer o seguinte: que nada na vida é indefinitivo. Eu conheço gente que antes da pandemia estava muito bem financeiramente. Empresário bem-sucedido, com muito negócio, e hoje está quebrado. Conheço gente. Isso significa dizer, comparando com a frase que a minha avó falava, é que aquilo que ele imaginava que era seguro, ruiu. Eu conheço gente que durante a pandemia estava ruim e hoje está bem. Conheço gente que ganhou muito dinheiro na pandemia. Eu conheço uma pessoa em São Paulo
que começou a fazer máscaras. Montou uma pequena produção de máscara. Hoje faz milhões de máscaras. Ficou muito bem na pandemia. Milionário, graças a Deus, com a pandemia. Agora, imagine quando terminar a pandemia e o povo deixar de usar máscara. Ele tem que mudar de negócio, ele tem que se adaptar a uma nova realidade, porque senão acontece aquilo que a minha avó dizia: não tem tempo bom que sempre dure e mal que nunca se acabe. Eu falaria o seguinte para vocês: no momento que você estiver bem, procure ter serenidade, equilíbrio, não tripudiar sobre as pessoas, respeitar os seus semelhantes, porque aquela fase não vai ser para sempre. As coisas se modificam. E na hora que você estiver em dificuldade, tenha equilíbrio, tenha paciência, procure alternativas, procure se adaptar a novo momento, que este momento de dificuldades que você está vivenciando, ou que você vivenciou, vai passar. Agora, só vai passar pelas suas atitudes, pela sua pontualidade, pela sua assiduidade, pela sua disciplina. Não espere que os outros vão resolver por você a sua dificuldade. Você que tem que ir atrás. Você que tem que segurar o leme. Sabe o que é leme? É uma canoa que vai no rio e você vai dirigindo a canoa, né? Quando vem uma onda, aí você desvia da canoa, você vai tareando, vai saindo das dificuldades. Eu posso garantir a você, se você tomar a decisão de ser disciplinado, você vai conseguir, você vai vencer. Porque nada vence o trabalho, nada vence a decisão de você querer vencer. Agora, isso tem que ter atitude. Se você não ter a atitude de mudar o que você sempre fez, vai continuar tendo os mesmos resultados. Entendeu? Eu vou repetir. Quando você continua agindo da mesma maneira que você sempre agiu, você vai colher sempre os mesmos resultados, a não ser que você tenha sido beneficiada por alguém. Mas pelo seu esforço próprio, você tem que modificar as suas decisões. Entendeu ou não? Não adianta você querer ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Não adianta. Não espere que nada vai mudar para você. O que vai acontecer é que você vai ficar amargurado, você vai ficar angustiado, você vai culpar os outros pela sua situação, você vai se vitimizar, você vai reclamar dos outros, mas saiba que a decisão é sua. A decisão de mudança é sua.
Se você quer vencer, se você quer mudar o jogo, comece hoje, comece agora. Tomando a seguinte decisão: pô, será que o Carlos Santos, o que ele está falando é certo? Será que ele tem razão? Não, mas o Carlos Santos é mais fácil. Meu amigo, minha amiga, você já ouviu falar que a grama do vizinho é mais verde? Você conhece essa frase? A grama do vizinho é mais verde? Isso significa dizer o seguinte: que o que a gente observa no sucesso do outro, a gente acha maravilhoso, mas a gente não sabe o que é que o outro faz, o que é que acontece do outro, que a gente só vê o lado bom, mas não sabe o que o outro faz para ter aquela condição, para ter aquela grama verde. Ele tem que aparar a grama, ele tem primeiro que plantar, né? Grama não cresce se você não plantar, só cresce mato, né? Então, a grama você tem que plantar, você tem que regar, você tem que aparar, aí você fica com uma grama bonita, você fica com uma grama verdinha. Na vida é a mesma coisa, na vida é a mesma coisa. Você não pode querer colher aquilo que você não plantou, porque nada é definitivo, tudo muda. Uma empresa não vai ficar funcionando simplesmente porque ela está aberta. Uma empresa não vai dar resultado simplesmente porque ela está lá de portas abertas. Tem que ter muito trabalho, muita dedicação. Você sabia que a maioria das empresas no Brasil nasce e morre antes dos 5 anos? Uma grande maioria nasce e morre no primeiro ano. Poucas empresas sobrevivem 5 anos. 10 anos, muito menos. 20 anos, raríssimas. 50 anos é quase impossível, só a vontade de Deus. E muito, mas muito trabalho. Posso garantir a vocês. Obrigado pelos coraçãozinhos aí. Manuel, obrigado. Ô, meu filho Carlos Cazé. Poxa, que legal. Tá me assistindo aqui. Um beijo. Deus te abençoe, meu filho. Adriano, um abraço. Diana, muito obrigada. Falta de preparo e fé em Deus. É isso mesmo. Falta de preparo e fé em Deus. Você falou tudo. Se você não se preparar para uma batalha, se você não tiver fé em Deus, em primeiro lugar, obrigado, Senhor, meu Deus. Nós terminamos agora as Olimpíadas. Lá teve vencedores, lá teve vencedoras, medalhistas. Aqueles atletas, medalhistas, vencedores, ali no pódio, só subiram ao pódio porque tiveram disciplina. Em primeiro lugar, porque tiveram disciplina. Disciplina no esforço de treinamento. Disciplina na alimentação. Disciplina no horário. Disciplina na pontualidade do treinamento.
Os que se dedicaram bastante não foram escolhidos para ir para as Olimpíadas. Aqueles que se dedicaram muito, mas muito mesmo, foram selecionados. Mas só subiram no pódio aqueles que foram dedicados, se esforçaram muito, foram disciplinados, eu diria ultradisciplinados, e tiveram fé em Deus. Porque ninguém chega no pódio, ninguém chega no pódio se não tiver disciplina. Eu diria, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, se você conhece uma pessoa de sucesso, se você conhece uma pessoa vencedor ou vencedora, saiba de uma coisa, que essa pessoa sempre foi disciplinada. Eu não conheço ninguém que venceu na vida sem ser disciplinado. Então eu escolhi esse tema hoje, disciplina. Como ontem eu falei sobre decisão, amanhã, não sei ainda qual é o tema, mas eu estou aqui às 6 horas da manhã. Eu começo, hoje eu até desci antes das 6, era 5h55, eu já estava aqui embaixo. Ah, Casé, hoje eu entrei legal, hoje eu acertei direitinho, não me atrapalhei muito não. Mas eu não conheço ninguém que não seja disciplinado sendo vencedor. Você tem que ser... Eu diria o seguinte, você que é jovem, você que está começando, iniciando a sua vida, ponha aí no seu caderninho, escreva num papel e ponha no espelho aí do seu quarto a palavra simples, disciplina. E reflita sobre esta palavra, disciplina. Se você tiver disciplina, eu lhe garanto que você se tornará um vencedor. Se você achar que eu estou exagerando e não deve levar em consideração, é um problema seu, é uma decisão sua, mas ninguém vence sem ter disciplina. Lembro da minha tia, Natalina Santos, que falava: disciplina é igual pontualidade e assiduidade. São fatores de disciplina. Olha que frase maravilhosa. Pense nisso. Eu até escrevi aqui o seguinte: disciplina é conscientemente escolhida. Você tem que ter consciência de escolher ser disciplinado. Você tem que escolher. Disciplina é conscientemente escolhida, ardentemente desejada. Tem muita gente que deseja ser disciplinado e muita gente desiste. Muita gente começa a dizer: pô, o Carlos Santos está certo, vou ser disciplinado. Aí, no primeiro dia, você
acordar cedo. Aliás, eu quero até fazer um convite a você. Passe a acordar mais cedo. Põe aí no seu... Quando você botar lá no espelho disciplina, põe essa disciplina, acordar cedo. Entendeu? Acorde cedo. Porque quando você acorda cedo, você aumenta a sua produtividade. Você começa a produzir antes dos outros. Você começa... a sua produção diária vai ser muito maior. Você vai começar a pensar em novos projetos, novas ideias. Você sabe que de manhã cedo é o momento que você tem novas e grandes ideias. No mundo digital, as ideias estão à sua disposição. Tem muita coisa na internet, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, nos sites. Aliás, você pode até acessar o meu site, carlossantos.com.br. Agora nós voltamos com o nosso site e eu vou colocar muita coisa lá sobre o que eu falo aqui, sobre a nossa atividade, sobre a nossa história. Eu estou escrevendo o meu livro, que eu vou lançar ainda este ano. Vou completar 70 anos agora, dia 12 de novembro próximo, e eu vou lançar agora, nos meus 70 anos, eu vou lançar o meu livro, que começou a ser escrito. O título foi dado pelo Carlos Roque. Carlos Santos, de Camelô a Governador, a história de um vencedor, né? Aliás, o nosso Facebook agora, nós estamos mudando. Vai lá no Facebook, é Carlos Santos Vencedor. Carlos Santos Vencedor, tá? E no nosso Twitter também nós mudamos agora. Agora o nosso Twitter é Carlos Santos Web. Antes era Carlos Santos TV, mas eu entendo que a internet é a bola da vez. A internet dá a oportunidade de você levar informações para milhões de pessoas, né, pelo mundo. E eu estou com um novo projeto que eu comecei a idealizar o ano passado, na pandemia, quando foi no mês de abril do ano passado, eu fiquei isolado 18 dias. A gente não sabia como é que era o coronavírus, o Covid-19, né? Aí eu fiquei isolado em 18 dias. Minha esposa passava a comida assim, abrindo a porta. Era uma coisa... Nós fazíamos as nossas orações pelo celular, né, ao vivo pelo celular. A Aline, minha esposa, minha amada esposa que ora comigo, uma mulher temente a Deus, Aline Santos. Um beijo para você, meu amor. Então, eu estava pensando, o Avistão estava fechado, lockdown, aquele período longo fechado, as contas vencendo, enfim, todos... Não vale a pena, eu não sou uma pessoa de reclamar, não reclamo de nada, está tudo bem. Tive que fazer uma reengenharia. Eu me lembro que a minha filha Silvia me ligou e disse: papai, e agora, qual é a estratégia? Quais são as estratégias que você vai fazer? Eu só dei uma palavra para ela: vou recomeçar. Lembra, Silvia, que eu disse para você? Vou recomeçar. Eu já tive outros recomeços. Em 96 eu estava praticamente falido. Se eu vendesse tudo que sobrou para mim, eu não pagava minhas dívidas. Eu tive que recomeçar em 96, do menos zero. Eu já quebrei outras vezes. Estou aqui, graças a Deus, com saúde. Bom, então, disciplina é conscientemente escolhida, ardentemente desejada e
pacientemente persistida. O que quer dizer, Carlos Santos? Pacientemente persistida. É porque você tem que ter paciência. Você tem que ser disciplinado. Mas não é porque você é disciplinado hoje que amanhã as coisas vão mudar para você. Você tem que ter paciência e persistir. Tá bom? Muito obrigado pela nossa live de hoje. Eu vejo que nós tivemos uma grande audiência hoje. Compartilhe este conteúdo, se você achar interessante, para um amigo ou uma amiga. Tá bom? Muito obrigado. Fique com Deus. Um ótimo dia. E se você achar interessante este conteúdo, compartilhe com um familiar seu ou com um amigo. Fique com Deus e que Deus lhe abençoe. Obrigado, Senhor, por mais esse dia maravilhoso. Obrigado a você pela audiência. Deus lhe abençoe.